Ricardo Quaresma é oferecido ao Flamengo. Hoje tem jogo do Flamengo contra o Fortaleza e o Flamengo luta para melhorar o retrospecto como mandante nesse campeonato 2020. E também sobre os 3 jogadores do Flamengo que são emprestados de outros clubes, se vale a pena abrir os cofres para contratá-los. Vamos discutir isso agora na Rapidinha de hoje. Bom dia, tudo bem? Está começando mais uma Rapidinha do Zona nessa manhã de sábado. Hoje tem Flamengo, o Flamengo recebe o Fortaleza daqui a pouquinho, às 17 horas, no horário de Brasília, lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, né? Obviamente sem torcida, e o Flamengo espera melhorar um retrospecto contra o Fortaleza, né? Lembrando que logo mais às 4 horas nós estaremos aqui ao vivo novamente com a live pré-jogo, né, que antecede essa partida de Flamengo e Fortaleza, válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, certo? Mas antes da gente falar de Flamengo e Fortaleza, vamos falar sobre o boato que apareceu ontem à tarde / noite, né? Ontem de noite, né, na sexta-feira à noite, apareceu a notícia de que Ricardo Quaresma, jogador português de 36 anos, né, veterano jogador português de 36 anos, com passagens por Porto, né, passagem por Besiktas, da Turquia também, grande passagem também na seleção portuguesa, teria sido oferecido ao Flamengo. De acordo com o jornalista Bruno Fernandes, se não me falha a memória, né, mas era o Bruno do portal Goal, ele postou dizendo que ele teria sido oferecido ao Flamengo e as conversas foram animadoras. Porém, um detalhe é de que o Quaresma já tem muito mercado ainda, mesmo com 36 anos, e tem recebido algumas propostas, né? Do Flamengo, teoricamente, ele teria sido oferecido ao Flamengo por ver com bons olhos, né? Principalmente pelo 2019, no comando de um técnico português. Certamente o Flamengo chamou a atenção de jogadores de Portugal, mas também ele foi procurado por times do mundo árabe, né? Dos Emirados Árabes, e também por 2 times da Suíça, o Basel e o Sion, da Suíça, onde já jogou o Adler, né? Se você tem boa memória, você lembra disso. Então, essas 2 equipes fizeram propostas pelo Ricardo Quaresma, porém, ao que tudo indica, nas próximas horas, nos próximos dias, ele deve firmar um contrato de 1 ano com o Vitória de Guimarães, lá de Portugal. Deve retornar ao país de origem. Com 36 anos, Fernando Quaresma teria sido oferecido ao Flamengo, e eu queria saber a sua opinião. Você acha que cabe um jogador de 36 anos no elenco do Flamengo? Especificamente Ricardo Quaresma, você acha que caberia? Ricardo Quaresma, que é um atacante, né, joga muito pelas pontas, sempre usou camisa 7, ou 17, ou 20 na seleção portuguesa, como era de costume. Ele estava jogando no Kasimpasa, da Turquia, né, depois de ter uma temporada no Besiktas, tem 36 anos. Né? Lembrando que o futebol brasileiro nesse ano, nessa temporada especialmente, tem 5 substituições. Você tem algum jogador na sua cabeça aí que já tenha uma idade um pouco avançada, que caberia nesse elenco do Flamengo hoje, principalmente com 5 substituições? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu estou curioso para saber. Eu, particularmente, para mim, Ricardo Quaresma, que é um bom jogador, né, já foi destaque alguns anos atrás, principalmente no Porto, né, jogador conhecido que não tinha a perna esquerda, ele só tinha a perna direita. Então, quando a bola ia para a esquerda, ele metia a letra, né, em vez de tocar para a esquerda, ele não usava a esquerda de jeito nenhum, é só um pé de apoio mesmo. Então, mas mesmo assim, mesmo tendo essa qualidade, né, o rei da Trivela, como era conhecido em Portugal, para mim não teria espaço nesse time do Flamengo, não. E faz muito bem ele voltar para Portugal. 36 anos de idade, ele acredita que joga mais 2 ou 3 temporadas em alto nível, né? Então fica agora a critério do jogador saber qual será o seu futuro. Mas eu quero saber a sua opinião sobre isso aqui embaixo, beleza? Agora sim, falando de Flamengo e Fortaleza, é um jogo que acontece daqui a pouquinho, às 17 horas no horário de Brasília. O Flamengo luta contra um retrospecto ruim nesse Campeonato Brasileiro 2020, né? Ao contrário do que foi ano passado, o Flamengo, mandante, né, jogando no Rio de Janeiro, tem um desempenho muito fraco, né? Por exemplo, em 7 jogos, né, até agora foram 7 rodadas, as 3 únicas vitórias do Flamengo foram fora de casa. Isso dá um número de 75,5% de aproveitamento, né, em 100 de partidas disputadas fora de casa. O Flamengo jogou mais uma partida fora de casa e foi uma derrota, aquela vergonhosa contra o Atlético Goianiense, que você lembra muito bem. Fora isso, foram 3 vitórias, né? E aí o Flamengo, jogando em casa, teve 2 empates e uma derrota, um aproveitamento de apenas 22,2%. E hoje o Flamengo tem a 8ª rodada, né, completando 4 jogos em casa, 4 jogos fora, e espera melhorar esse retrospecto diante do Fortaleza. E para enfrentar o Fortaleza,
há aquele mistério novamente sobre a possível escalação do técnico Domenech Torrent. Nós vamos discutir isso principalmente no pré-jogo, porque no pré-jogo a escalação já vai estar quase saindo ali e você vai acompanhar com a gente. Mas, ao que tudo indica, né, ainda contendo os mistérios, a escalação provável para o jogo de logo mais, lembrando que estamos sem Diego Alves e também sem Bruno Henrique, a provável escalação deve ser Gabriel Batista, Isla na lateral direita, Rodrigo Caio, Léo Pereira formando a zaga ao lado de Felipe Luiz fazendo o quarteto defensivo, o William Arão voltando ao time titular, o Gerson voltando com o William Arão, né, o Gerson voltando ao time titular, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro Rocha sendo mantido ao lado de Gabigol no ataque, né? Lembrando que o Pedro, o Thiago Maia e o Michael ainda correm por fora numa oportunidade nesse time titular que aparece daqui a pouquinho lá no Maracanã, né? Esse mistério, né, essa incógnita dessas mexidas do Domi até tem um lado positivo, né? Se a gente aqui não sabe o time que vai entrar logo mais, imagina o técnico adversário, né? Por enquanto, não teve nenhum vazamento de confirmação e tal, essa é só uma especulação vendo os nomes que estão de volta depois do jogo contra o Bahia, né? Gerson, por exemplo, que estava fora, o Gabigol estava fora, né? O Felipe Luiz estava fora, então esses caras devem voltar ao time titular, pelo menos foi o que o técnico Domi deixou meio claro nos seus treinamentos durante o dia de ontem, né? Mas agora a gente tem que aguardar realmente, logo mais na live pré-jogo, a gente sai a escalação, a gente bota na tela e discute ela com você, e você, obviamente, que já está inscrito aqui embaixo, não vai perder nenhum detalhe disso, certo? Eu te espero às 4 horas, lembrando, 4 horas e depois, assim que acaba o jogo, tem o pós-jogo aqui no Zona Rubro Negra. Mas deixa a sua opinião aqui embaixo. Você acha que essa é a escalação correta para a partida de logo mais? Você voltaria com todo mundo? Com o Felipe Luiz, com o Gerson, com o Gabigol? Você voltava com todo mundo? Né? Pedro Rocha, que está nessa possível escalação? Ou você acha que Thiago Maia, Michael e Pedro têm uma chance de pintar aí pelo bom resultado contra o Bahia, né? Afinal de contas, jogaram muito bem contra o Bahia. O Michael não, de fato. O Michael não jogou, mas contra o Santos teve uma boa oportunidade. O Michael é aquele que mais corre por fora ainda, né? Porque não é a opção pretendida para entrar como titular hoje, talvez, né? A gente não sabe. É toda uma incógnita, mas eu quero saber qual seria a sua escalação ideal para a partida de logo mais. Se você quiser também deixar a sua ideal e a que você acha que o técnico Domenech Torrent vai botar em campo hoje, deixa aqui embaixo também, porque vamos ver quem acerta aí, né? De repente, é uma boa brincadeira, né? Afinal de contas, essa escalação está meio difícil de ser acertada por nós. Outro assunto que está difícil de acertar, mas o Flamengo tem a possibilidade de fazer isso no futuro bem breve, é contratar os 3 jogadores que estão por empréstimo do Flamengo, né? São eles Pedro Rocha e o Thiago Maia. Esses 3 jogadores estão emprestados ao Flamengo, mas eles têm valores de compra fixados, ou seja, se o Flamengo quiser adquirir os 3, é uma bagatela de 25 milhões de euros, mais ou menos, né? Vamos às contas? Para contratar o Pedro Rocha e o Thiago Maia, em definitivo, o Flamengo precisa abrir os cofres, né? E para contratar, você tem que vender. Lembrando que a gente tem aí o Lázaro, nós temos o Yuri César, que já despertou uns olhares da Europa, temos jogadores do elenco profissional que a todo tempo o Flamengo recebe algumas propostas, em outros momentos recusa, em outros momentos chega a pensar, alguns jogadores já foram embora. Então, para contratar esses 3, né, que desses 3, principalmente o Pedro Rocha e o Pedro, vem tendo... Pedro Rocha e o Pedro e o Thiago Maia também. Eu estava pensando no Michael, mas não, os 3, eles têm aproveitado bem as chances com o técnico Domen, né, nesses últimos jogos do Flamengo. Então, assim, o Flamengo já começa a pensar na possibilidade de contratar esses 3. Para contratar o Thiago Maia, por exemplo, são 7 milhões de euros, né, por 50% do passe junto ao Lille da França. O Pedro Rocha custaria 8 milhões de euros por 90% do passe junto ao Spartak de Moscou, da Rússia. E o atacante Pedro seria 10 milhões de euros por 100% do passe junto à Fiorentina. Rapaz, eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Flamengo deve comprar os 3? Você acha que tem que esperar mais um pouco? Afinal de contas, são poucos jogos que o Flamengo tem nesse Campeonato Brasileiro, né? Lembrando que antes da pandemia, os 3 já tiveram oportunidades, mas agora as coisas estão melhorando para esses 3 aí, exclusivamente nas mãos do técnico Domenech Torrent, certo? Você compraria os 3? Você acha que o Flamengo tem que esperar mais um pouco? Você compraria 1 ou 2? Deixa sua opinião aqui embaixo, que eu estou curiosíssimo para saber o que você faria
se você tivesse essa grana aí, 25 milhões de euros mais ou menos, hein? O que você faria? Você contratava os 3? Você esperava mais um pouco? Dê sua opinião aqui embaixo e vamos esperar para ver se daqui a pouquinho algum dos 3 pinta em campo aí para jogar um pouco mais e, quem sabe, nos fazer até pensar um pouquinho para responder depois essa minha pergunta aqui nos comentários embaixo, beleza? Lembrando, ative o seu sininho de notificação, deixa aquele like se você gostou, se inscreva no Jornal Branco se você ainda não está inscrito, você está dando mole, e compartilhe esse vídeo com seus amigos para a gente trocar aquela ideia firme aqui embaixo nos comentários. Show de bola? Tamo junto. Lembrando, eu te espero daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, para Flamengo e Fortaleza. E depois da partida, eu conto com a sua audiência no pós-jogo de Flamengo e Fortaleza, e se Deus quiser, com mais 3 pontos do Flamengo, quem sabe agora, finalmente, dentro de casa, nesse Brasileirão 2020. Vamos que vamos, obrigado. Eu sou Arthur Costa e essa foi a Rapidinha de hoje. Tamo junto, galera. Valeu!